E no início, né, era aquele homem super amoroso, super gentil, nos casamos. E eu, né, literalmente dona do lar. Mais ou menos 1 ano de casamento, ele foi mudando o comportamento dele em relação com a minha pessoa. Por quê? Ele não deixava eu comer coisas mínimas, como tomar um sorvete. Os sorvetes daí são uma delícia, né? E super barato, super Sim. barato. Ele não deixava eu tomar um sorvete, porque ele odiava mulher gorda. Nós saíamos para jantar, ele pedia somente o que ele gostava e eu tinha que comer o que ele gostava. Eu não poderia pegar num cardápio e falar, não. E aí ele, não, você vai comer isso, isso e isso, porque isso que você está querendo comer engorda. Eu não te quero gorda, porque eu odeio gordo. Muito obrigada por aceitar esse convite. Por favor, pessoas, curtam muito, se inscrevam no canal. Eu quero agradecer pelos. Eu acho que até então tem 3 mil inscritos, estou muito feliz. Não vou mentir que superou a minha expectativa. Então, quer dizer que as pessoas estão gostando. É um tema que está conquistando as pessoas e também alertando, né, de algumas coisas. Uma coisa muito importante. A ideia do canal não é idealizar um amor gringo, né? Eu sei que o nome é muito subjetivo, né? Mas a ideia é contar histórias, tanto que deram certo, como histórias que deram ruins, e aí cada um decide o que quer fazer, né? Mas a ideia não é essa, porque eu recebi uns 22 e-mails de pessoas perguntando como é que se acha um amor gringo. A ideia não é essa. Mas enfim, vamos lá. Muito bem-vinda, Raíssa. Eu quero que você comece contando a sua história. Começa aí como foi que começou, como você conheceu o seu amor. Você vai usar um nome fictício, né? Só para todo mundo saber que não é o nome da pessoa, é um nome fictício. Então vai lá, conta pra gente a sua história. Estou Tô ansiosa. pensando em um nome fictício aqui para ele. Paul, vamos chamar ele de Paul. Eu conheci o Paul, né, gente, já tem tantos anos, 2017. Foi em 2017, assim, para poder falar uma data. Foi super gentil, cavalheiro, educado, falava que eu era a mulher mais bonita do mundo, me prometia várias coisas, mas isso não foi o que me pegou, porque eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Na época na qual eu decidi ir para a Austrália, era uma das épocas que eu estava mais bem estabilizada no Brasil, né? Trabalhava em uma excelente empresa, tinha uma vida social super ativa, enfim, né? Coisas boas, no caso. E Sim. aí ele foi embora, né, para a Austrália. Como foi que você se conheceu lá? Tipo, você estava em um bar ou foi no aplicativo? Como foi que você conheceu Foi no ele? aplicativo que eu conheci Entendi. ele. E aí ele voltou, né, para a Austrália Sim. e eu continuei aqui no Brasil. E aí nos falamos muitas vezes, várias vezes, todos os dias nós nos falamos. Até que um dia ele virou e falou assim: vamos nos casar? Eu falei assim: oi? Aí ele porque eu já hoje em dia, ele vai fazer esse ano 57 anos. Aí eu falei assim: como assim? Ele não, porque eu quero construir uma família. Você é uma mulher super ativa e eu quero ter um filho. Eu quero alguém que cuide de mim. Eu fui amadurecendo a ideia. Eu sou muito aventureira, muito. Eu sempre penso na minha vida o seguinte: o máximo que pode dar é errado. Se der errado, vamos recomeçar de novo. Eu só falei com ele uma coisa: eu não vou fazer nada, não vou tirar do meu dinheiro para comprar passagem de avião, para dar entrada em visto, nada disso. Aí ele virou e falou assim comigo: deixa isso que eu faço. Porque ele é engenheiro de tecnologia e trabalha para o governo australiano defendendo todas as informações do governo. Sim. Daí ele já deu entrada no meu visto super rápido, já comprou a passagem e o melhor de tudo, tá, gente? Eu organizei meu casamento todo aqui do Brasil, fazendo tudo, mexendo com cerimonial, local onde seria o casamento, tudo aqui pelo Brasil e ele lá na Austrália, só pagando as coisas. E no início, né, era aquele homem super amoroso, super gentil, nos casamos. E eu,
né, literalmente dona do lar. Eu fazia inglês, né, para poder aperfeiçoar, melhorar a minha língua aí na Universidade de Canberra, que ficava pertinho da minha casa, onde eu morava aí na Austrália. Com mais ou menos um ano de casamento, ele foi mudando o comportamento dele em relação com a minha pessoa. Por quê? Ele não deixava eu comer coisas mínimas, como tomar um sorvete. Os sorvetes daí são uma delícia, né? Bom e Ele barato. não. E super barato, super Sim. barato. Ele não deixava eu tomar um sorvete, porque ele odiava mulher gorda. Tinha o dia certo para poder tomar uma taça de vinho, que era só na sexta-feira à noite. Nossa. Nós saíamos para jantar, ele pedia somente o que ele gostava e eu tinha que comer o que ele gostava. Eu não poderia pegar num cardápio e falar, não, hoje eu quero comer uma batata frita com um peixe frito, né? Que é um dos pratos aí, né? E aí ele, não, você vai comer isso e isso, porque é isso que você está querendo comer engorda. Eu não te quero gorda, porque eu odeio gordo. Então essas coisas foram me chateando, eu sempre conversando com a minha mãe, com uma prima, né, que é uma querida, e com a minha irmã. E ele hackeou o meu computador, ele hackeou o meu celular. Dentro da nossa casa tinha câmera em tudo. No banheiro social, na nossa suíte, nos closets, tinha câmera em um espaço, né, que nós tínhamos banheira para poder relaxar. Tinha câmera em todos os lugares da casa. E aí uma coisa que me marcou muito, uma das coisas que me, assim, marcou demais para mim foi quando, né, nós dois estávamos malhando e na Austrália a gente tem muito homens bonitos, né? Igual aqui no Brasil tem muito homem bonito, Estados Unidos, enfim, não vou entrar nesse detalhe. E aí eu cheguei e comentei com a minha irmã pelo meu WhatsApp. Nossa, hoje tinha um homem tão bonito na academia. Que homem bonito. Mas ainda bem que o meu também é muito bonito. Ele me proibiu de ir à academia. A partir desse dia, eu não coloquei mais os meus pés na academia. Quando Mas, eu mas ele morava, continua indo. ele Ele- continuou na academia, Mas você me não. mostrou as mensagens e eu fui proibida de ir na academia. E aí, para não perder o meu foco, nada disso, eu fazia as minhas caminhadas, porque eu morava em Canberra, uma cidade bem pequena, então tinha vários parques, né? Então eu comecei eu mesma a fazer minhas caminhadas, a fazer os meus exercícios em casa. E aí eu também, quando eu queria tomar um sorvete escondido, eu ia atrás, eu ia para a nossa sala de estar e tomava o sorvete atrás do sofá, para ele não ver, porque até na cozinha, na sala, tudo tinha câmera. Tudo tinha câmera para ele poder ficar observando o que eu fazia durante o período que eu estava fora. E detalhe, ele saía às 5 horas da manhã e voltava 2 horas da tarde. E aquilo, né, eu com aquela amor, as pessoas às vezes acham que eu casei com ele por dinheiro, não foi por dinheiro, tá? Foi porque eu realmente gostava muito dele, eu o amava, só que aquelas coisas eu fui me submetendo àquilo para poder estar com uma pessoa por perto, para poder ter ele perto de mim, eu fui me submetendo a esse tipo de coisa. Teve uma vez também que nós convidamos uns amigos para jantar em casa, e aí, né, mesa posta, todo mundo elogiando a comida e tudo mais, e eu ajudei ele a cozinhar. Eu ajudei em tudo. Aí o amigo dele, não vou falar inglês, tá, Roana? O amigo dele foi, me agradeceu, falou assim: o jantar está muito bom. Ele virou e falou assim: não, a única coisa que ela sabe fazer é cuidar da casa. Ela não sabe cozinhar. Sendo que eu tenho foto aqui de tudo que eu cozinhei nesses anos morando na Austrália. E aí que vem o baque depois, né, de muito tempo.
Ele mudou totalmente o comportamento dele. Teve um dia que nós estávamos jantando e eu vi o telefone dele apitando. E era uma mulher. E eu falei, hello. Aí a mulher respondeu, ele estava me traindo. Aí eu fui perguntar para ele o que que é isso. Ele falou, não, é uma colega de trabalho. Eu falei com ele assim, não, colega de trabalho não. Eu sei exatamente quem trabalha no seu setor. Até mesmo que eles foram, né, na nossa casa, jantar, enfim, etc. Quem é essa mulher? Ai, não é ninguém. Não é ninguém que possa te interessar. Aí eu falei com ele assim, ok. Para não ter confusão, porque naquele momento eu estava pensando mais na minha sanidade mental e no mais importante que é a minha vida, porque eu estava num país desconhecido e com uma pessoa que virou um desconhecido para mim. Então, eu fiquei calada, ok? E aí eu comecei a perceber mais comportamentos dele estranhos, porque ele chegava 2 horas em casa. Ele começou a chegar às 5, ele começou a chegar às 6. E eu perguntava, ele falava que era muito trabalho. E não era trabalho, não era muito trabalho. Quem trabalha com o governo, né, não tem trabalho. Não é esse trabalho excessivo que ele vivia falando que era, não era. Veio ao Brasil, né, juntamente comigo. Uma dúvida. De quando você conheceu ele até quando você casou com ele, foi quanto tempo? Foram questão de meses, gente, que eu casei Um, com dois, 3 meses? Nós ficamos juntos, conversando, 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 até eu decidir de mudar para a Austrália. Quantas dates vocês tiveram? Nenhum date, foi uma coisa bem rápida, não teve date, não teve nada. Mas Foi você uma coisa. encontrou com ele pessoalmente? Aham, encontrei com Entendi. ele. Uma vez. Uma vez. Aí se ficaram se falando por quanto tempo? 3 meses. Foram se falando por 3 meses. Em 3 meses você veio para a Austrália, casou com ele. E depois de Fui. 1 ano, o casamento começou a dar ruim. Depois de 1 ano, o casamento começou a dar ruim. Teve uma viagem, né, que ele fez para o México e eu fiquei na Austrália. E eu descobri nessa viagem, quando ele voltou, eu descobri que ele me traiu. Ah, Raíssa, como você descobriu? Eu tirei o cartãozinho dele, né, de memória do telefone, coloquei no meu e vi várias fotos dele com mulher, curtindo a vida e aquela coisa toda. E aí foi quando eu liguei para os meus irmãos, para minha mãe, e falei assim: olha, as coisas aqui não estão tão boas, né? Eu não sei se eu vou continuar. Sim. Foi só isso que eu disse. Aí, nesse dia, foi um dia muito marcante para mim. Mulheres, escutem. Escutem isso que eu vou dizer. Nada vale a paz da gente. Nada. Eu tinha anéis de diamante. Eu morava num dos melhores bairros de Canberra. Eu explorei a Austrália inteira. A minha casa era simplesmente maravilhosa. Então, assim, eu não tinha nada que reclamar em questão ao luxo. Sim. Mas isso não compra a minha paz. Nesse dia, quando eu fui, né, falar com ele, nossa, você falou que era uma viagem a trabalho para o México, e aí agora eu vejo no teu telefone foto sua de mulher curtindo com várias. Ele virou e falou assim comigo: o problema é seu. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Aí eu falei com ele assim: não, não é bem assim, não. Você é casado. Você me deve respeito da mesma forma que eu te devo respeito. Você me tirou da academia porque eu simplesmente elogiei um homem. E agora você simplesmente fala que vai viajar a trabalho e fica comportando como se fosse solteiro? Aí ele virou e falou assim: o problema é seu. E nisso eu fui tomar o telefone da mão dele. E ele me encheu de soco nas costas e me colocou para a rua. Ele me jogou nas escadas, -9 graus que estava. E como em casa, né, Rona, tem aquecedor, eu não estava com uma roupa assim super quente. Sim. E eu fiquei lá mais de 40 minutos, nesse frio, até que ele decidiu voltar, me pediu perdão, eu aceitei, porque eu senti verdade ali, né, dele me pedindo perdão, e nós voltamos para casa. E aí, naquele dia, uma chave tocou. Eu falei assim, eu não posso viver isso.
Eu sempre tive excelentes empregos, eu tenho uma casa muito boa no Brasil, eu tenho irmãos maravilhosos, eu tenho uma mãe espetacular, eu tenho amigos de verdade. Não posso voltar. Eu não posso ficar aqui, não posso ficar aqui na Austrália me submeter nesse tipo de coisa. Ele falou comigo que eu não iria voltar. Eu falei com ele assim, ok. E aí veio a grande surpresa. Depois de 1 ano e meio de casado, 1 ano e meio, veio a surpresa que eu estava grávida. E eu nunca quis ser mãe. E aí veio essa surpresa. E aí ele virou e falou assim comigo, eu não esqueço disso também. Fique feliz por você ter a oportunidade de gerar um filho meu no seu ventre. Aí aquilo eu já fiquei totalmente assustada. Eu fiquei muito assustada com aquilo. E aí eu virei e falei assim com ele, olha, eu quero muito visitar minha família, porque eu sei que eu não vou poder voltar no Brasil tão cedo. Será que eu posso ir? Aí ele virou e falou assim, pode, desde que seja com seu dinheiro. Aí eu falei com ele assim, ok, porque eu tinha uma reserva, né? Uma reserva de dinheiro, porque eu falei assim, eu não vou ficar sem dinheiro, É uma coisa muito tenho uma importante, reserva. ter reserva, muito importante na questão de quando você vem morar em outro país, enfim, é muito importante, você fez muito bem. Aí eu tinha uma reserva de dinheiro, e aí eu falei assim, não, tudo bem, eu pago a minha passagem, não tem problema algum, até mesmo que eu queria conhecer a Nova Zelândia. Comprei minha passagem, conheci a Nova Zelândia, depois eu vim para o Brasil para poder fazer todos os meus exames, né, para poder realmente ver essa questão da gestação e tudo mais. Quanto E tempo de aí grávida cheguei. você já estava? Você sabe quanto tempo de grávida? Nossa, eu estava com semanas, eu acho que eu estava com umas 3 semanas de gestação, foi tudo muito novinho, foi tudo muito rápido. E aí voltei para o Brasil, cheguei aqui num domingo de Dia das Mães e dei a notícia para todo mundo aqui em casa. A primeira coisa é que os meus irmãos, né? Eu sou a caçula de 5 filhos, e aí a minha irmã virou e falou assim comigo: estou muito feliz por você. Vamos logo começar esse pré-natal. E aí foi o baque de contar para minha família o que, que ele fazia comigo. Minha mãe ficou devastada, os meus irmãos também ficaram muito tristes, porque minha mãe não me criou para isso. Os meus irmãos nunca me deram apoio para eu poder viver numa situação dessa. Comecei a fazer meu pré-natal, fui no meu médico, né, que eu já conheço aqui no Brasil há muitos anos. Ele falou comigo, Raíssa, você está grávida de pouquíssimo tempo. E eu lembro que eu cheguei no consultório dele até chorando. Aí ele, não, calma, não é a gravidez na adolescência, pode ficar tranquila, não é nada disso. Fica tranquila, Raíssa, você já é uma mulher madura, já tem uma profissão, você não é qualquer uma. Aí ele foi me aliviando, foi conversando comigo e tudo mais. E aí ele já sabia, né, que eu estava grávida. E aí eu liguei para poder pedir um dinheiro, porque o nosso filho, né? Para poder fazer alguns exames, porque no caso eu não tinha mais plano de saúde aqui no Brasil. E mesmo que eu fizesse, não iria cobrir meu parto. Aí eu pedi para ele virou e falou assim comigo desse jeito: eu tenho todos os prints. No dia que você retornar para a Austrália e agir feito uma esposa, você tem tudo. Eu falei assim com ele, tudo bem. E nisso, a minha passagem, eu iria ficar só um mês aqui no Brasil, só para fazer aquele check-up mesmo, que às vezes aí não tem um médico bom mesmo, que é o meu médico, que ele falou que iria até me acompanhar. Ele falou, comprou minha passagem para o dia 13 de agosto, para eu poder retornar. E aí um dia eu fui tomar um açaí e comer um sanduíche natural. E tô tentando ligar para ele, tô tentando, nada. E liguei para o nosso amigo em comum e falei: tem notícia do Paul? Aí ele falou assim: ele tá no Peru, ele tá escalando para poder relaxar, né? Parabéns, vocês vão ser pais, né? Eu falei assim: sim. Ele foi para o Peru fazer uma escalada para ele poder relaxar, para ele se sentir mais homem.
Aí eu falei com ele assim, ah, tá, muito obrigada. Gente, Peru é pertinho do Brasil. O que que um homem digno de uma mulher poderia ter feito? Não, vou buscar minha esposa, vou buscar o meu filho. São os dois. E aí, na mesma hora que eu desliguei o telefone com o Ada, ele me ligou. Por que você está querendo saber da minha vida com os meus amigos? Eu já te falei que eu não te quero me perturbando. No dia 13, quando você pegar esse avião vindo para a Austrália, nós dois vamos conversar. Caso contrário, não me afronte. Aí foi, né? Eu tirei força, não sei da onde, eu nem comi o sanduíche, nem o suco de açaí, virei e falei assim com ele: olha, senta e espera porque eu não vou aparecer aí. Ele virou e falou assim: vai, porque você não tem capacidade de ser mãe solteira. Eu virei e falei assim: nada contra as mães solteiras, admiro muito. Só que no seu caso, quem está falhando é você. Porque a minha parte eu vou fazer. Aí ele comprou a passagem, né, para o dia 13 de agosto, pensando que eu iria voltar. E lembrando, gente, um pouquinho lá atrás, quando eu estava fazendo a minha mala para poder vir visitar minha mãe, para passar o Dia das Mães, ele não deixou trazer nada. Coisas compradas com meu dinheiro. Os meus escarpãs, os meus relógios, as minhas joias, tudo, meus sapatos, todos. Ele não deixou trazer, porque ele falou assim: não, você só vai ficar alguns dias, para que levar tanta coisa? Não tem necessidade. Aí eu, para eu não discutir, porque ele já tinha feito coisas comigo, na qual deu para poder duvidar, que qualquer momento ele iria me matar. Quando eu cheguei aqui, liguei para 5 advogadas, 3 australianas, 2 brasileiras, e elas falaram comigo: se você voltar, o máximo que você vai parar é num abrigo. Aí não voltei no dia 13 de agosto, porque ele fez essa viagem sem me consultar e ele ainda teve a audácia de me falar: não te devo explicação. Eu virei e falei assim com ele: a partir do momento que você não me deve mais explicação, eu também não te devo explicação mais da minha vida e nem do meu bebê. E aí parei de conversar com ele. Não bloqueei, mas parei de conversar com ele. E aí uma pessoa muito querida falou comigo assim: você quer trabalhar para poder relaxar a mente, para poder ficar mais tranquila, porque eu sei que nesse momento, né, muito. Se você voltar amanhã, para mim não vai ter problema. Mas você quer voltar a trabalhar? Eu falei assim: eu quero, eu quero. E comecei a dar um apoio para essa amiga minha. E comecei a trabalhar para poder ocupar a mente. E sem conversar com ele. Todos os dias ele mandava a mesma mensagem: espero que você e o bebê estejam bem. Espero que você e o bebê estejam bem. Espero que você e o bebê estejam bem. E eu não respondia. Até que um certo dia, ele mandou um advogado lá no meu trabalho. Ele me achou no meu trabalho e mandou um advogado com milhares de papéis pedindo guarda e apreensão da criança assim que nascesse e o divórcio. Eu rasguei todos os papéis na cara do advogado e falei: peça ele para vir conversar comigo. Com você eu não converso. O advogado me chamou de louca, maluca, pororó, parará. Ele virou e falou assim comigo: olha, se você não voltar, se você não deixar eu ver o meu filho, você vai ter consequências severas. Eu virei e falei assim com ele: então já começa a preparar as suas consequências severas. Ali eu me vi como uma leoa. A partir do momento que eu fiz o ultrassom e vi que era um menino, e eu vi que meu bebê estava todo perfeitinho, ali realmente eu renasci como ser humano. É uma frase clichê, mas foi ali que eu renasci mesmo como ser humano. E aí ele veio para o Brasil para poder acompanhar o parto. O meu filho ia nascer em janeiro e ele Que ano? comprou. Que ano? Meu filho nasceu em 2020 e ele comprou uma passagem para voltarmos para a Austrália, eu, a criança e ele. Só que aí o que que acontece? Belo Horizonte é um ovo, gente, é muito pequenininho. E eu trabalho desde os meus 16 anos aqui em Belo Horizonte, então as pessoas me conhecem muito aqui. E aí uma amiga minha estava tendo bloco de pré-carnaval aqui em Belo Horizonte. Ele ficou nesse bloco de pré-carnaval o dia todo. E tem um restaurante aqui na Pampulha, que é onde eu moro próximo, que chama Chopp da Fábrica. Eu marquei de encontrá-lo lá. Quando eu cheguei e vi o gringo, né, todo queimado de sol, eu falei assim: gente, tem alguma coisa de errada. E a primeira coisa que ele olhou para mim e falou: nunca vi uma grávida mais feia na minha vida.
esses meses no Brasil acabou com você, porque eu aposto que você só comeu. Aquilo desceu, né, assim, nem quis comer, tratou o garçom super mal e a trouxa que pagou a conta, tá? Eu paguei a conta. Me senti super mal e olhando para ele foi aquele momento que eu falei assim, não sei se eu quero continuar. E no dia que eu fui ganhar o Vicente, ele veio na minha casa e tudo mais, conheceu todo mundo. E no dia que eu fui ganhar o Vicente, meu filho chama Vicente, tá? Eu tentando ligar para ele, eu tentando ligar para ele, eu tentando ligar para ele, e nada dele atender. A minha mãe falou assim: não tem como, você tá para ganhar neném. Estou te levando para a maternidade, queira você ou não. Colocou todas as coisinhas do bebê no carro, me colocou no carro, me levou para a maternidade. Ganhei o neném. No dia seguinte, uma grande amiga minha virou e falou assim comigo: sei que esse não é o momento, mas irei te contar. O seu marido estava na rua Sapucaí, que tem uma rua aqui em Belo Horizonte que chama Sapucaí, ali no Floresta, no bairro Floresta, te traindo. E eu não só falo, como eu cumpro. Eu sei que qualquer decisão que você tomar, eu vou aceitar, porque eu sou sua amiga acima de tudo, mas eu acho que você não deveria aceitar esse tipo de coisa. Porque vai virar um vício, já está um vício, é todo dia a mesma coisa. Ele te bate, ele te chama de gorda, ele não te respeita, não respeitou o seu filho, o filho de vocês. E aí o bonito bem me traindo lá na rua Sapucaí, ela tirou fotos do marido dela, mas que pegava ele lá tranquilo, curtindo. E aí nós, depois que o neném nasceu, encontrei com ele, aí eu falei com ele, não vou continuar. Aí ele então assina o divórcio. Eu falei assim, também não vou assinar. Ele assina o divórcio. Eu falei, não vou assinar. Eu não vou assinar. Eu não fiz filho sozinha. Ele virou e falou assim: e voltar para casa você vai? Porque o mínimo que você pode fazer é voltar para casa. Eu virei e falei assim com ele também não. Ele virou e falou assim: eu não vou perder o dinheiro que eu comprei da passagem. Você vai voltar. Aí eu virei e falei assim com ele: não vou voltar. Aí ele falou assim: tem certeza? Eu falei assim: absoluta, você perdeu seu dinheiro duas vezes, na passagem do dia 13 de agosto e perdeu essa. Sabe por quê? Se você não respeita seu filho, você não respeita ninguém. O mínimo que você deveria ter feito era respeitado uma criança que acabou de nascer, uma criança na qual eu gerei 9 meses no meu ventre. Se você não respeitou, não volto. E aí eu tenho um casal, né, de amigos meus que conhecem ele, assim, entre aspas, né? A Cláudia e o Cláudio. O Cláudio acabou com a raça dele. E aí foi quando eu consultei nessas advogadas e elas falaram para eu não voltar. E aí não voltei, continuei no Brasil com a minha família, minha irmã me dando apoio, meu cunhado me dando apoio. O apoio que eu falo, gente, não é financeiro, tá? É o apoio do pós-parto, que a Sim. cabeça da gente fica maluca, que você tem um ser humano totalmente dependente de você. Foi esse apoio que eles me deram. A minha mãe, uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito também. Eu não esqueço disso porque eu não conseguia, desculpa, Juan. Imagina. Eu não, eu não conseguia, minha mãe me levou para poder fazer um enxoval. Eu não conseguia escolher a roupa do meu filho. Eu não consegui escolher um berço, porque estava doendo tanto que eu realmente eu não conseguia. E aí minha mãe, minha irmã, meu irmão também, todos eles sempre comigo, foram comprando, me ajudando as coisas que eu mais gostava e graças a Deus nunca faltou nada para o meu filho. E aí foi um tempo de reconstrução da minha vida, de reconstrução como ser humano, na minha carreira profissional. E graças a Deus, depois de um longo tempo, construí novamente, construí não, né? Voltei para o meu mercado de trabalho e hoje eu conto com o apoio da minha mãe para poder me ajudar. Eu tirei ela do trabalho. Para mim, isso é uma grande honra para poder falar. Eu e o meu irmão, né, nós tiramos ela, então ela cuida 100% do lar, ela cuida do meu filho, e assim, não falta nada, 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 nada para ele. É tudo
do bom e do melhor, e eu falo que não vale a pena ser esposa troféu, não vale a pena você ter um anel de diamante nos dedos e uma pessoa te vigiar 24 horas por dia, não vale a pena você ter uma casa na praia e não poder tomar um sorvete, não vale a pena ser ridicularizada na frente dos amigos, nada disso vale a pena, nada, 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 nada disso vale a pena. Sim, de fato. Não se iludam, não se iludam. No Sim, primeiro sinal, corre. sim. Quando você fala sobre essa coisa dos primeiros sinais, quando você olha para trás, você consegue lembrar de sinais que no começo, assim, se você hoje parar e pensar, você pensa assim, cara, esse já era um sinal que ele não era uma boa pessoa. Eu deveria ter desistido aí. Para mim, o maior sinal foi um dia que eu queria, logo quando eu cheguei, queria repetir uma fatia de bolo e ele não deixou. Aí eu pensei, gente, mas por quê? Por que eu não posso repetir uma fatia de bolo? Sim, são sinais. Sim. Foram sinais que hoje em dia eu vejo que foram gravíssimos. Foram muito, 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 muito ruins. Sim. E você acha por que você deixou passar despercebido? Eu entendi que você gostava dele, mas tem alguma coisa que você acha que te fez simplesmente ignorar? Um exemplo, assim, muitas vezes eu recebi um e-mail de uma pessoa que ela viu um relacionamento abusivo e uma das coisas que ela relata no e-mail é que ela não queria ser a mãe dela, uma mãe solteira. Então ela lutou pela família, mesmo o cara traindo ela, engravidando uma ex dele, ela tentou ficar na relação porque ela não queria ser mãe solteira. Tem alguma coisa que você acha que te fez ficar, que te fez em algum momento ignorar assim os sinais? O que que te fez simplesmente pensar assim, não, né, dá para ir um pouquinho mais longe? O que me fez ignorar o sinal realmente foi isso, foi gostar muito dele. Mas aí que entra o caso. No dia que ele me agrediu, eu falei assim: não, jamais, nunca, isso nunca mais ia acontecer na minha vida, nunca. Eu prefiro ser uma mãe solo, criar o meu filho num lar amoroso, num lar com respeito, num lar amável, que ele vai ser amado, Sim, do que ficar presa num casamento que não vale a pena. Porque nós, os nossos filhos, somos os nossos reflexos. Então, a partir do momento que eu sou casada com um homem que me maltrata, um homem que me trai, um homem que não deixa eu tomar um simples sorvete, vai refletir no meu filho. E isso eu não queria. eu não ia De deixar a jeito criança nenhum. tomar um sorvete, coitada da criança. E nesse período todo, então, ele nunca pagou pensão, ele não te ajudou com enxoval. Aí veio a questão, né? Demorou muito tempo, nunca me ajudou com nada, 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 nada. Toda vez que eu pedia ele ajuda, ele falava comigo: volta para a Austrália, que aqui você tem sua casa, o quarto do bebê feito, volta para casa. E eu falava: não vou voltar. Aí ele virou e falou assim: já que você não volta, então assume para poder ser mãe solteira. Aí, mais uma vez, eu falava com ele: não é mãe solteira. O meu papel de mãe eu faço. Estou fazendo super bem feito. Só que agora o seu papel de pai, você não faz. E aí que foi uma coisa que eu amadureci muito pelo seguinte fato: todos nós temos responsabilidades na vida. Se ele não teve responsabilidade de ser um bom pai, já é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou uma excelente mãe. Eu acho que as mulheres que ficam presas nesse relacionamento, elas não sabem a força que elas têm para poder, né, ver que tem muita força e que dá. Se deu para mim, podem ter certeza que dá para qualquer uma, porque a arte do ser humano é se reconstruir. Sim, 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 concordo. Eu até comentei hoje de manhã com uma amiga minha que eu não gosto do título mãe solteira. Eu acho que mãe é mãe, você é mãe, o seu filho vai morrer. Se o seu filho morrer, você continua sendo a mãe dele. Então, você é mãe e você, pessoa individual, é solteira. Né? Se você tem um filho, você é mãe dele
E se você é solteira, é algo à parte. Eu não gosto muito desse título. Ah, eu sou mãe solteira. Eu acho que isso não influencia nada. É uma palavra que eu não gosto muito. Eu não sei de onde, de Eu como não veio, né? gosto dessa palavra, eu acho que uma palavra que soa extremamente machista, mas assim, até mesmo, tá, Roana? Eu vou ser bem honesta aqui. Várias pessoas, não foram uma, não foram duas, não foram três, que me perguntaram realmente: nossa, essa criança é filho dele? Porque com uma condição de vida que ele tem, você jamais ia querer voltar. Será que realmente é filho dele? Sim, é filho dele. Voltei porque eu acho que tudo na vida tem limite. Eu não vivo por migalha. E o que todo mundo tem que entender, mãe solteira, mãe solteira, mãe solteira, mãe solteira. Não, não sou uma mãe solteira. Eu sei quem é o pai do meu filho. Eu arco com o título mãe, faço tudo para o meu filho. Só que se ele não quis, aí já é um problema dele. Sim, não é Ele problema não seu. arcou com a responsabilidade dele. Com a minha, eu arco. Nesses últimos anos, ele tentou entrar em contato? Vou entrar em contato quando ele descobriu que eu levei na justiça. Demorou muito tempo, porque é um processo muito, muito, muito caro. E Como aí. funciona? Me dá só uma dica aí, porque tem outras pessoas. Como funciona mais ou menos assim? Tá no Brasil, o seu filho foi registrado no Brasil e você colocou o nome do pai australiano na certidão de nascimento? Tem o nome do pai, é isso? Sim, Tem. coloquei. Então, Então, o tem o que que nome dele. acontece? Eu resolvi registrar ele aqui no Brasil para não ter brecha nenhuma de conseguir levar a criança embora. Eu coloquei por conta própria no sobrenome dele, tá? Porque ele virou e falou assim comigo: eu só registro. Gente, não é vergonha nenhuma, tá? Há muitos anos atrás doía isso em mim. Eu só registro se você me der o divórcio. Pelo fato dele ser muito rico. Aí eu virei e falei assim com ele: não, isso daqui não é um jogo, é o seu filho, você tem que registrar. Então eu só coloquei o sobrenome, o Owens, na certidão de nascimento do Vicente. Ok, ele pegou as coisas dele e foi embora, eu continuei. Depois de 2 anos do Vicente nascido, uma cliente, uma amiga minha, assim, né, que é advogada, ela não é advogada da área internacional, mas ela me indicou advogados. E aí eu fui, expliquei minha história, o processo ficou extremamente caro, muito, muito, muito caro, mas daí eu levei ele na justiça. Sim. E como é que tá a situação? Tá em A andamento? situação já está aí, já na Austrália. E aí Ah, ele me procurou quando ele descobriu que eu levei ele na justiça. Vamos fazer uma viagem para a Suíça para reatarmos o nosso casamento. Tá? Essa foi a depois de justificativa dele. Eu tantos virei e anos falei, sem se falar. depois de tantos anos sem se falar, ele falou: vamos reatar o nosso casamento. Vamos nos encontrar na Suíça. Aí eu virei e falei assim com ele: nem morta, porque é lá que você quer me matar para ninguém nem conseguir me achar. É, de fato, não é Gente, ele é narcisista, tá? bem estranho o comportamento dele. E só outra coisa, por que existe algum fato para que você não deu o divórcio? É o Sim, advogado que te fala isso? não, eu não dei, sabe por quê? Porque ele não quis registrar a criança. Por que que eu ia dar o divórcio para ele? Eu não quero nada dele. Não quero nem uma colher dele, eu não quero. Só que o meu filho, ele tem o direito. Por Sim, isso que eu não dei o divórcio. Eu não dei o divórcio justamente por isso. Porque ele viaja 4 vezes ao ano, ele conhece o mundo todo, ele faz parte do Ironman. Só as bicicletas dele, que ele tem, que são mais de 6, vale mais do que um carro popular no Brasil. Ele tem casa na Flórida, ele trabalha para o governo australiano, que no mínimo, na época que nós éramos casados, ele ganhava mais de 60 mil dólares no mês. Eu não quero nada dele. Só que para o meu filho eu quero. sim, Demorou para essa chave virar, porque eu, né, toda, não, eu consigo ser mãe. Sim, eu consigo. Plano de saúde, escola, lazer, isso tudo eu pago, tudo, 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 tudo. Só que por que ele não arcar com as responsabilidades?
por Sim, isso que eu não dei o divórcio. sim. E você conversa com seu filho sobre a relação do pai? Você explica o que aconteceu? Então, eu não falo mal do pai dele, porque eu não acho que é legal, porque a vida ela está em constante mudança, né? Pode ser que o pai um dia se arrependa, queira ter um contato com ele, então não quero que ele tenha uma coisa ruim do pai dele. Eu só falo que papai e mamãe, nós dois somos separados, e que vai chegar uma hora dele ir na Austrália, Uhum. né? Mas eu não falo mal do pai. Eu não acho interessante falar mal do pai justamente por isso. Pode ser que amanhã ele chegue aqui, quero conhecer meu filho, eu quero fazer parte da vida do meu filho, e aí meu filho vai ter uma visão totalmente distorcida dele. Isso eu não quero. Sim, concordo. Eu acho que é muito importante não falar mal do pai, até porque prejudica muito mais a criança do que o pai, né? Porque o pai não tá ouvindo isso. É, Eu acho interessante isso. E se hoje ele chegasse no Brasil e quisesse pegar o filho, passear, conversar com o filho, você deixaria? não, ele é proibido por ordem judicial. Ele é proibido. Ah, Só com visita assistida. entendi. Então, vamos supor que ele quisesse levar seu filho para o shopping, sua mãe fosse junto, então você Não, deixa. não, não, não. Tem que ser com um promotor, Entendi. uma Então, coisa se bem assim. entendi. Então, se fosse nesse caso, você deixaria? Você Sim, sim, sentiria confortável? deixaria. Tem quanto tempo que vocês não têm contato nenhum? Contato nenhum com ele tem mais de um ano. Foi o tempo que você colocou ele na justiça, então. É, Então, tem um ano todo o processo andando. tem. A advogada te deu uma ideia de tempo, que agora já está na Austrália. Chegou na Austrália. Chegou na Austrália, o juiz da Austrália está julgando aí, né? Sim. Os fatos, lendo e revendo o processo para mandar aqui para o Brasil. Julga aqui e manda de volta para o Brasil? Julga nos dois, né? Pode ser julgado nos dois. Os dois Entendi. países têm que entrar no consentimento aí. Então, o juiz daqui, ele já estabeleceu várias coisas, aí mandou para o juiz aí australiano para poder ver o que ele vai estabelecer, e aí o que for mais benéfico, seja no Brasil ou seja na Austrália, é o que vale para o processo. Entendi. E quando você chegou a perguntar para os seus advogados se você entrando com esse processo, ele teria direito a pedir guarda compartilhada, apesar que ele não mora no Brasil, mas Na enfim. realidade, ele não pode pedir guarda compartilhada porque teve um abandono de incapaz, né? Entendi. E se ele alega, porque quando você saiu da Austrália, você não voltou. Ele não tem como alegar isso também, que você que abandonou? Porque você saiu e Ele não. alegou, ele alegou sim, no processo ele já alegou. Só que eu saí pelo fato das agressões físicas e psicológicas Entendi. e das traições. Você chegou a conhecer alguém da família dele? Você teve contato com parentes dele? Sim, sim, com as irmãs. Mas conheceu pessoalmente ou só. Conheci pessoalmente. E como foi o contato? Super secas. Super secas. É um. Não aprofunda muito, não são muito de conversar. E elas chegaram a saber que você tinha engravidado? Teve contato com o sobrinho? Sim, sim, sim. Mas teve contato? Tipo, viu foto? Viu, conversa comigo, mas são super secas, assim. Já mandou um presentinho? Dá presentinho. Hum. Nossa, bem seca mesmo. O presentinho sou eu que tô mandando para ele. Né? Isso mesmo. E os pais deles, você chegou a conhecer? Os pais são falecidos. Ah, A entendi. mãe morreu de câncer e o pai também. Não, triste. Tem alguma coisa mais que você queria falar? Alguma coisa que você não contou? Alguma coisa que eu esqueci de perguntar? É assim, né? A gente conta bem por alto, porque se for ficar falando, dá uma novela, né? Sim, dá É uma novela. uma novela mesmo. Mas, assim, eu, Raíssa, por experiência própria, sejam mulheres, né, que lutem pelos objetivos, que tenham uma família bem, assim, estabilizada, não só financeiramente, mas psicologicamente também, por amigos.
que vão te abraçar nesse momento tão delicado e não te julgar. Sim. E sejam mulheres fortes, não tenham medo de arriscar algo novo. Viu que não deu certo? Não fica batendo na mesma tecla. Não deu certo, infelizmente. Não deu certo. Parem de bater na mesma tecla. Porque Sim. pau que nasce torto não endireita, igual a mamãe fala aqui em casa. Sim. É bem difícil endireitar. É difícil. O Tião já falava, né? Tenham também uma pessoa que abrace os mesmos valores que você, porque é muito ruim você estar num restaurante e a pessoa está falando, eu odeio gordo. Como assim? Isso não existe. Tem que ter respeito ao próximo. Sim, sim. É uma coisa triste, assim, que é um relato muito comum. Esse e-mail que eu te falei, ela comenta que depois do nascimento da criança, ele falou que ela estava feia, ele comentou coisas ruins sobre ela, né? E não é uma coisa distante, a gente vê muito presente, né, ali junto. E infelizmente aceita, né? Aceita o cara te falar que você é gorda, que você é feia, ou falar que o outro é gordo. Porque é uma situação um pouco complicada, porque te faz se sentir inconfortável, né? Porque Muito. você engravidando, você vai ganhar peso. Eu perdi 12 quilos recentemente, mas eu tava super acima do meu peso. E era uma coisa Eu que me ganhei 30 quilos. Sim, numa gravidez, imagina. E a pessoa falar que não gosta de gordo, ou falar que você tá gorda, falar que você tá feia. Não, uma coisa que quando você falou, uma coisa que me chocou foi ele falar que você tava feia grávida. Porque assim, era o filho dele, né? Era o Era o filho filho dele que dele. estava gerando. E o cara virava e falava, a grávida mais feia que eu vi. É horrível isso. É triste mesmo. De fato, é um cara narcisista. Enfim, é louco. Ainda bem que você se livrou. Ainda mais, na verdade, muito mais do que. É uma coisa muito importante. Muitas vezes que a gente vê situações que terminam em situações piores do que agressão, é exatamente o que acontece. A pessoa volta, né? Você teve a função Volta. de não voltar. Você teve a decisão de não voltar. Você teve a sensibilidade de entender que não era para voltar. Isso é muito importante. Porque muitas vezes que a pessoa tenta além do limite, o outro perde a mão, né? E acontece coisas que provavelmente você não estaria aqui para contar, se você tivesse voltado, né? E também criar um filho fora é muito mais complicado. Você sozinha. Você tá no Muito tempo, mais. muito mais. Você ia ficar totalmente na mão dele. Que era o que ele queria, né? Uma coisa que me chama muita atenção é ele ficar toda hora perguntando pra você por que você não volta, te chamando pra voltar. E uma coisa Interesse. que me marcou também muito, Rona, foi quando nós montamos, né, o quarto do bebê. Eu falei assim, quando o bebê chorar, né, como que eu vou fazer? Aí ele virou e falou assim comigo, desse jeito, tá? Deixa no berço chorando. É assim, é complicado, porque quando eu tive a Liliana e a Luna, eles chamam de midwife, que seriam as É, enfermeiras. Elas falam para você assim: se você vê que você perdeu o controle, enfim, deixa num canto seguro, chorando e sai. Elas falam isso para você. E eu conheço pessoas que deixam a criança chorando no berço até dormir. Eu não sou a favor. Eu tenho uma questão de que elas foram uma escolha minha, então eu não acho justo, né? Deixar elas chorando ali quando elas precisam daquele acalento. Não concordo. Mas é uma coisa de estrangeiro. Para eles é eles normal. são assim, é É normal. normal. Eu sei que vai depender muito de nacionalidade e tal. Como o seu, ele é meio australiano com americano, né? O meu é americano e aí ele foi para a Austrália, ele tinha 13 anos. Ah, então, ele já é o gelo do gelo. Ele é o Que assim, gelo do gelo, ele é um iceberg. ele é o gelo do gelo. Então, isso aí complica também. Uma coisa assim, ah, porque eu recebi muito e-mail de pessoas querendo como conhecer o gringo. Essa não é a ideia do canal, né? Não é a ideia que o gringo é melhor professor para você, enfim. Mas se você tivesse um conselho para dar, assim, quando você olha para
para sua história, você pensa assim, nossa, eu acho que eu entendi que você é uma pessoa super aventureira, eu super concordo. Eu também sou do tipo de pessoa que eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. É muito melhor, que você fala, pelo menos deu merda, mas eu fiz. Enfim, é, depois que tem filho, né? Como a gente estava falando, depois que tem filho muda, os medos vêm, né? Você te freia um pouco mais. Mas se você pudesse dar um conselho para quem está nessa expectativa de conhecer um gringo, enfim, qual conselho você daria? O que, que você acha que a pessoa deveria ter, o cuidado que deveria ter, né? A atenção. Não que a gente vá parar ninguém, porque a gente não tem esse poder, mas se você pudesse dar um conselho para quem está nessa busca de um amor gringo, o que, que você daria? O que você diria? Ó, o primeiro, eu tenho vários conselhos, né? Primeiro, não é porque é gringo que vai ser o melhor homem do mundo. Abram os olhos, abram muito bem os olhos. Segundo, procure saber da vida da pessoa, dá o modo investigadora mesmo. Terceiro, raízes, de onde essa pessoa vem, a família, escuta muito o que a família tem a dizer. E quarto, no primeiro sinal, corre, Sim, corre. Porque não é porque é gringo que são os melhores homens do mundo. E tem uma visão muito distorcida disso daí. sim, Hoje em dia, a mulher namorando um gringo tá sendo como se ela estivesse carregando um troféu. Um troféu. Nossa, meu marido, meu namorado é gringo. sim. Sim, de fato. Já tem um tempo, né, que as pessoas fazem, vendem essa ideia. Deixa eu só mostrar uma foto aqui. Ó, essa tá dando para poder ver ele de Tá, Beatles aqui, ó. tá linda. Ó, para todas as mães que acham que não vai conseguir, ó. Coisa mais linda. Então eu sempre deixo aqui para poder sempre estar olhando. Linda. Eu grávida, diz ele que eu tava horrorosa grávida, ó. Tava Uma linda, a grávida barriga foi bem imensa. bonita. E Foi aqui, uma das pessoas que mais me inspiram, que é a minha mãe, tá vendo? linda. Minha Olha aí, que mãe foto linda sente dessa eu. grávida ali. Olha que linda. É linda essa foto também, ó. Linda, linda, linda. Grávida. Ainda E bem. aqui eu tive grande apoio dos meus amigos que foram. Vamos fazer esse ensaio. E aí nós assim, enchemos lá, né? Eu aluguei uma mansão lá no Belvedere, e aí todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo vibrou muito nesse momento. Sim, Muito. sim. É muito importante, família, amigos, nesses momentos que a gente precisa mesmo. É muito importante, muito importante. Faz total diferença. Você é muito sortuda por ter. Ainda não Sou são todas as muito pessoas. sortuda. Não são todas as pessoas que têm. Infelizmente, né? Porque é muito bom ter. Faz, faz a vida ser mais leve. Sou muito sortuda. Muito mesmo. Enfim, algo mais que você queria falar? Torçam aí, tá? Para esse processo sair rápido. Estamos torcendo, tô torcendo aqui. Né? Que depende da gente, nossas vibrações, vai sair. Vai sair, com certeza vai sair. Vai sim. Vai ter que sair. É criança, né? Tem prioridade, vai sair sim. Vai ter até uma advogada aqui no canal. É, Vou fazer umas perguntas sobre essa questão. Vou me informar mais, né? O próximo vídeo vamos estar mais informadas, que é uma questão bem interessante. São questões que me dão curiosidade, né? Como é que funciona esse processo? Enfim, vamos ver como funciona. Eu acho que no caso dele vai ser um pouco mais fácil, né? Como ele trabalha para o governo, ele não vai ter como mentir o salário dele, né? Então, Não tem como mentir. não, vai estar lá na folha dele. Então, enfim. Então, muito obrigada, Raíssa. Um Tenha um beijo. dia. Obrigada. Obrigada por compartilhar essa história com a gente. E muito obrigada mesmo. Você sabe que eu sou super fã da sua história e eu queria muito essa história aqui no canal. Enfim, muito obrigada. Um beijo, Juana. Beijo. Tchau.